Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui hoje no domingo, um domingo feio, né? Assim, sem sol. Para mim não tem problema que seja frio, mas devia ter sol. E hoje está nublado, mas vamos aproveitando, né, o dia para fazer tudo que tem que fazer, final de semestre. Então, hoje é a nossa última aula de neonatologia, eu tenho acompanhado, vi que vocês já iniciaram a aula de pediatria, então agora vocês já estão, aprendendo como cuidar, né, dos problemas que porventura uma criança possa ter, né, agora que o bebê já nasceu, que vocês já conhecem tudo que acontece no nascimento, e também nos primeiros 28 dias, né, que é o período neonatal. Então, na última aula nós vimos, sobre o alojamento conjunto, né, que é a unidade hoje, né, de internação da mãe e do bebê, né, do binômio, né, que a gente chama, com todas as suas vantagens. E começamos já, falando sobre o atendimento, né, ou algumas coisas que devem acontecer com a criança nos primeiros dias de vida, já fora do hospital, que, né, ou fora da maternidade, dependendo da situação, e vimos então o teste do pezinho, que faz parte então da triagem neonatal. Então, a nossa aula de hoje é uma aula mais curta, né? Só para a gente ter, e porque eu sei que depois vocês têm prova, e lembrando que essa matéria que eu vou passar agora aqui não cai na prova, já desejo para vocês uma ótima prova. E hoje, então, nós vamos ver, algumas questões básicas da primeira consulta lá, ou dos primeiros atendimentos na unidade básica de saúde, e o restante, então, dos exames que devem ser feitos, dos testes que devem ser feitos e que fazem parte da triagem neonatal. Então, vamos lá, para encerrar, então, essa matéria. Então, gente, essa consulta, né, que é feita lá na unidade básica de saúde, ela é chamada de consulta de puericultura, né? A puericultura é o acompanhamento que é feito com a criança, né, para ver o crescimento, o desenvolvimento, né, para prestar orientações, para fazer todos os cuidados, não só com a criança, mas com a família, né? Então, aqui está consulta, mas devem ser uma série de encontros, né, com a família, né, tem que pensar que esses cuidados da puericultura, eles dependem da família, não dependem apenas da mãe, né, então e não vão ser feitos apenas com a criança. Cuidando da mãe, cuidando da saúde da mãe, nós vamos, indiretamente estar cuidando da criança, porque nós vamos, melhorar as condições para o aleitamento materno, as condições psicológicas dessa mãe para cuidar do seu bebê, muitas vezes fazendo uma orientação para o pai da criança, nós também vamos ter isso refletido na saúde da mãe, consequentemente na saúde da criança. Então, é muito importante entender esse atendimento na puericultura como um atendimento para a família inteira, certo? E aí, então, eles devem ser, esse acompanhamento ele deve ser feito com encontros periódicos, né, na unidade básica ou então, né, ou lá no domicílio. Hã, ia falar mais uma coisa que eu esqueci, já vou me lembrar. Então, esse atendimento, então, como eu falei, ele vai ser feito lá na unidade básica de saúde, ou na visita domiciliar, e, tem que ser feito o primeiro encontro, né, tem que ser feito o mais precocemente possível, certo? Então, o ideal é que logo após a alta hospitalar, a alta da maternidade, já tivesse esse primeiro encontro. Muitas vezes ele já é feito no teste do pezinho, como eu falei para vocês quando eu falei do teste do pezinho, como o teste do pezinho ele é feito entre o terceiro e o quinto dia de vida, né? Então a família já leva o recém-nascido lá na unidade básica, e aí então, né, nós não podemos fazer com que essa visita na unidade básica seja apenas para a realização do teste do pezinho. Nós temos que fazer
toda aquela averiguação, né, dos cuidados com o recém-nascido, da questão do aleitamento materno, os cuidados, gerais com o bebê, até quem sabe observar, né, perguntar para a mãe, o mesmo ideal seria já pesar a criança, ver a situação do coto umbilical. Então, para que a gente comece aí a vincular essa família, à unidade de saúde. E também é extremamente interessante a realização da visita domiciliar, porque na visita domiciliar é que nós vamos ter condições plenas de ver o que está acontecendo lá no domicílio. Muitas vezes a família ela não relata por vergonha, por às vezes até por não saber o que que é importante relatar, e aí na visita domiciliar, em loco, a gente acaba observando situações que podem ser desfavoráveis, né? Como, por exemplo, animais dentro da casa. Acho que eu contei para vocês a história uma vez, eu fui fazer uma visita domiciliar para um recém-nascido e tinha galinha em cima da mesa, né, onde eles estavam tomando café da manhã. Então, são situações assim que às vezes são absurdas, mas que precisa de orientação, né? Então, a gente tem que, com muito jeito, com muito tato, né? Mas observar e também não dizer assim: "Ó, eu vim aqui para ver como é que tá a ca", não, ninguém vai fazer isso, né? É com todo aquele cuidado, com o objetivo de ir lá conhecer o bebê, né? Porque ai, né, a gente te acompanhou, fala para a gestante, né? A gente te acompanhou durante o pré-natal, agora a gente soube que você ganhou bebê. E aí, então, ir lá e fazer todas as averiguações, né? E fazer todas, prestar todas as orientações necessárias, né? E aí também nós vamos observar as condições da mãe, as condições até de cuidados com as outras crianças, né, se a mãe está dando conta. Tem situações, eu já passei por várias vezes, né, que eu fazia visita ali no domicílio, estava, aparentemente tudo bem, ou às vezes ficava uma duvidazinha, e quando saía do portão, começava a caminhar, daqui a pouco vinha uma vizinha correndo e dizia: "Olha, que bom que a senhora veio aqui, porque eu não sei se ela contou para a senhora", e daí ela contava alguma história, assim, sabe, que a mãe não tinha contado, do tipo assim, às vezes uma possibilidade de maus tratos em relação ao marido com a puérpera, às vezes a falta de condições, né, de alimentação, então, a comunidade às vezes acaba participando também desse atendimento, né, sem contar outras vezes também, agora estou me lembrando, da gente estar realizando a visita e entrar uma vizinha, alguém ali e começar, né, essa outra pessoa, né, ou às vezes era alguém parente que morava ali perto, e aí essas pessoas começar a relatar algumas situações que até então não tinham sido relatadas, né, de dificuldades e necessidade de intervenção. Então, como eu já falei, o grande objetivo, então, é criar vínculo, né, e aí, quando a gente fala, assim, ó, de observar a situação da casa, observar a situação de vida, é porque nós temos que lembrar, isso eu vou lembrar vocês lá da aula de saúde pública que eu dei lá, né, já bem um tempo atrás, quando a gente falava de promoção da saúde e prevenção de doenças. Então, esse bebê, né, esse recém-nascido, ele vai, ter mais saúde, mais crescimento, mais desenvolvimento, dependendo muito das situações gerais ali de vida deles, né. Então, das condições da habitação, de higiene, de infraestrutura, de saneamento básico. Então, se a gente observar que tem algum problema, ainda pode ter orientação. Por quê? Porque isso, se não resolvido, como eu falei, ele pode impactar causando alguma doença, né. Vocês vão estudar com a professora Ellen doenças, né, que acontecem na infância, e muitas dessas doenças, elas são relacionadas ao tipo de vida, né. Até acidentes domésticos, né, que podem acontecer com a criança, eles são relacionados muito às condições de vida. E aí, então, nós temos que pensar naquelas necessidades, né, em relação à promoção da saúde e proteção específica.
Então aqui nós temos, né, só uma foto mostrando, né, que é uma profissional de saúde, que ela está fazendo o atendimento, dá para observar que é na casa da pessoa, da puérpera, né, então tem ali ela amamentando, né, tem uma filhinha do lado, aqui do lado acho que é outra profissional, não sei se é uma técnica de enfermagem, uma agente, né, aqui não fica identificado, não dá para identificar mas, você veja, sentado na sala da casa, né, então é uma situação, assim, muito boa, é muito próximo, é muito uma coisa muito real, né, fazer um atendimento desse. Bem, tanto lá na unidade básica, quanto na visita domiciliar, a gente sempre tem que dar uma abertura, né, aquela história do que eu falo, né, de ouvir, 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 né, de ter ouvidos grandes, né, para quê? Para que a mãe, ali tá a mãe, o cuidador, então, vamos dizer, o pai ou as pessoas que estão ali participando do cuidado desse recém-nascido, dar oportunidade para que eles falem, para que eles coloquem suas dificuldades, não chegar já orientando, orientando, orientando. Não, vamos ouvir primeiro, né? Relato de dificuldades, de situações que eles consideram anômalas, né? Dúvidas que eles têm em relação ao cuidado com a criança ou a qualquer outra situação. Então, a gente ouvindo tudo isso, nós vamos então buscar, né, a forma de resolver essa situação, seja com orientações, seja com encaminhamentos, agendamento de consulta, né, alguma ou encaminhamento para outros profissionais. Então, mas primeiro vamos ouvir bem quais são as queixas. E aí nós vamos, fazer algumas perguntas, né, eu coloquei ali a anamnese, mas são perguntas que vão, quando a gente não lembra, ou quando não tem a carteirinha ali, estabelecer algumas relações, né, algumas ligações com a situação. Então, por exemplo, perguntar como é que foi mesmo a sua gestação, quantos filhos, você tem, como é que foi a gestação, teve alguma anormalidade, essa normalidade aconteceu também em outros, sabe? Puxando esse papo, então, para nós entendermos o que está acontecendo agora. Observar se essa gestante fez um pré-natal considerado adequado, né? No mínimo 6 consultas, se não fez, por quê? Porque assim, ó, se ela não fez um bom pré-natal, nós já podemos imaginar que talvez ela tenha dificuldades de fazer um bom acompanhamento na puericultura. Então, se ela já não ia à unidade básica de saúde para fazer o pré-natal, nós já podemos começar a pensar: será que ela vai fazer as consultas marcadas? Será que ela vai levar a criança para fazer as vacinas, né? Então, já colocar um sinal de alerta aí, mas sempre entender por que, né, que ela não fez as consultas de pré-natal da forma correta. Também pensar levantar ali as intercorrências na gestação, porque muitas dessas intercorrências, elas podem ter continuidade agora no puerpério e até para frente do puerpério, né? Por exemplo, nós estudamos lá a hipertensão e o diabetes gestacional e vimos que na grande maioria das situações, essas patologias, né, quando elas são gestacionais, elas acabam no final do puerpério, mas nem todas. Então, e mesmo assim, a mulher estando no puerpério, ela tem que continuar, né, acompanhando essa hipertensão, acompanhando esse diabetes, né, então fazendo exames, de glicemia, observar se ela, né, tinha indicação de tomar medicamento, se ela está tomando, fazer a aferição da pressão arterial, né, também ver a questão dos medicamentos, para que ela não tenha nenhuma complicação. Isso, e ver todas as outras situações, hemorragias, né, infecções. Então, nós temos que cuidar, e aí eu sempre, ficava preocupada, com o atendimento assim. Enquanto ela é gestante, nós estamos com muito cuidado, parece que ela é um cristal, nós não podemos. E ganhou neném do tipo assim, agora é o neném, que agora é o recém-nascido que nos interessa. Não, gente. Essa mãe é preciosíssima, é uma vida preciosíssima. Ela é um ser humano e nós temos que continuar acompanhando a saúde dela.
né. Então, com relação ao nascimento, né, então, ver aonde que esse bebê nasceu, qual foi o tipo de parto. Com isso, né, quando já o tipo de parto, já também vê as questões, então, se foi uma cesariana, como é que está a incisão, quando é que se ela já tirou os pontos, se ela sabe onde ela vai tirar os pontos, os cuidados higiênicos, né, se foi um parto normal, se teve alguma laceração, se foi feita episiotomia, né, então, um atendimento quando ele é na unidade básica ou então quando ele é uma visita domiciliar, gente, para algum tempo, ninguém consegue fazer uma abordagem dessa em 10 minutos, porque você vai puxando esses assuntos e vai gerando orientações que são extremamente importantes. E sempre, né, gente, sempre vou ficar repetindo, com o objetivo de criar vínculo, né, de criar uma empatia, tá, ter a empatia que é se colocar na situação do outro, né, pensar assim: "Eu vou, o como será que ela gostaria de ser atendida? O que será que ela gostaria, de que fosse falado?", para que ela então encontre no profissional de saúde alguém, de confiança. Hã, observar, né, com quantos quilos essa criança nasceu e qual o tamanho dela, né, para que agora no atendimento, quando ele é na unidade básica de saúde, quando ele for acontecer, sempre fazer a comparação, né, do de agora com o peso anterior, que é o do nascimento, ou melhor ainda, o peso da alta, né. Observar o APGAR, né, da criança, quanto que foi e como que a criança está se adaptando. Então nós vimos, né, lá nas primeiras aulas da neonatologia, nós vimos que tem várias situações de adaptação à vida extrauterina, né, que é a questão da respiração, a questão da termorregulação, então, como que essa criança está respondendo a tudo isso, tá. Então, quando eu falei ali do peso, né, da alta, então, eu já falei na aula um dia, mas eu quero, lembrar vocês de um cálculozinho que a gente faz para ver o ganho de peso que a criança está tendo, né. Então, primeira coisa que a gente vai perguntar, né, eu falei, eu vou repetir aqui para vocês, a gente pergunta assim: qual é o leite que a criança está mamando, certo? Nunca vai perguntar: "Mama no peito?". Se a gente disser: "Mama no peito", a mãe vai pensar: se eu disser que não, eu vou levar uma babada". Então, se a gente pergunta assim, rápido: "Qual é o leite que a criança está mamando?", daí ela vai dizer: "Do peito", ou "mamadeira", ela vai dizer mamadeira, né, ela não vai às vezes dizer a marca do leite, ou às vezes ela diz, né, Leitenã. Mas aí então, e aí nós vamos ter que ver, se ela responder que ela está amamentando no peito, lembre sempre de dar um jeito de averiguar essa mamada. Se ela diz que ela já está com outro leite, né, uma fórmula, ou leite de vaca, tentar descobrir o que aconteceu, e aí urgente, por quê? E aí, por favor, gente, acredita em mim, dá para reverter, na grande, grande maioria das situações. Nós estamos falando de consulta de puericultura, nós estamos falando de consulta nos primeiros dias, de vida da criança. Então, mesmo que a criança já esteja lá na chuquinha, né, ou na mamadeira, tem como reverter. A gente chama isso de uma relactação, aí é uma relactação muito fácil de ser feita, porque há poucos dias essa criança está mamando, né, outro leite. Então lembrem, voltem para aquela apostila que vocês estudaram, não tem problema nenhum voltar, problema nenhum não, só tem ganhos, né, a volta para o leite materno, e aí não precisa existe uma técnica, mas não é nada complicada para fazer essa relactação. E aí tentar descobrir aonde que teve o problema, foi ainda na maternidade, essa criança, o que nós temos hoje, né, por regra, é que a mãe e a criança só ganham alta da maternidade se a criança estiver mamando e mamando em boas condições. Então, aonde que foi o problema, que horas, né, que horas, porque é tão poucos dias ali por isso que é importante fazer a visita rapidinho, né, logo depois que a mãe chega em casa, ou fazer toda essa abordagem lá no teste do pezinho, porque não passou muito tempo ainda desde a alta da maternidade.
unidade. E aí, então, fazer, no teste do pezinho, eu não recomendo muito fazer o peso, né, nesse dia, mas já na outra consulta, pesar e aí fazer esse cálculo que eu coloquei ali, né. Você vai pegar o peso atual e o peso anterior. Esse peso atual menos o peso anterior. O peso anterior vai ser o peso da alta, certo? Por quê? Porque a criança geralmente o peso da alta dela é menor do que o peso do nascimento. Então, eh, ela vai apresentar até um ganho de peso maior, né, se a gente considerar o peso da alta, né. Então, peso atual menos o peso da alta, dividido pelo número de dias que se passou desde a alta. Se você usa o peso da alta, você vai ver o número de dias que se passou desde a alta, certo? Porque daí você vai descobrir nesse resultado qual o ganho de peso por dia. Então, desde a alta até agora, quando você pesou, quantos gramas ganhou por dia, certo? Então, hã, fica-se feliz, né, se considera, assim, adequado que se a criança estiver ganhando mais do que 18 gramas por dia, tá. A aula não é de aleitamento materno, né, mas é só para lembrar vocês que se porventura a criança não alcançou esses 18 gramas por dia, não é motivo para ela ir para a fórmula, né, é motivo para toda uma abordagem para ver o que que aconteceu, está acontecendo e reverter isso. Então, ali tá escrito, né, para lembrar que a criança, geralmente perde nos primeiros 5 dias de vida 10% do peso do nascimento. Por isso que não é bom, o peso no dia do teste do pezinho, ele não é legal, por quê? Porque a criança ainda está num período, às vezes, de perda de peso. Bem, então, na aula passada nós falamos da triagem neonatal, né, porque nós estamos ainda, né, naqueles primeiros 28 dias, nós estamos no período neonatal, então a criança vai fazer a consulta só deixa eu terminar ali na consulta, então falando o seguinte, né, gente, que, vai ser feito esse atendimento lá no dia do teste do pezinho, vai ser feito visita domiciliar, geralmente tudo isso é feito pela enfermagem, enfermeiro e técnico de enfermagem. E aí, marcar a consulta com o pediatra para o mais rápido possível, né. O Ministério da Saúde pede para que seja entre 7 e 10 dias depois da alta, né. Eu sei que cada unidade tem seu fluxo, às vezes tem mais dificuldade de ter, acesso ao pediatra, mas marcar para o mais precoce possível. E, nesse ínterim, a enfermagem tem que fazer, atuação, tem que atuar, principalmente fazendo prevenção, né, fazendo, proteção específica, nesse caso, geralmente é questão de cuidados básicos com a criança, cuidados básicos com a mãe, o incentivo e a manutenção do aleitamento materno. Bem, então vamos continuar vendo os exames de triagem neonatal. Na aula passada, nós vimos o teste do pezinho, né, que deve ser feito entre o terceiro e o quinto dia. E hoje vamos ver os outros exames. Então, vamos começar com o chamado teste do olhinho, né? Que é o teste de Bruckner ou teste do reflexo vermelho, né? Bruckner é o termo mais técnico que tem. E teste do reflexo vermelho também é técnico. O povo conhece como teste do olhinho, né? Então, esse exame ele pode ser feito pelo médico pediatra normal ou por um oftalmologista, né, e pediatra também pode ser o neonatologista, né. Não precisa ser um oftalmologista para fazer isso, né, então o pediatra ou o neonatologista, eles têm condições de fazer esse exame. O que que precisa? Precisa de um oftalmoscópio, que é um aparelho, um equipamento pequenininho que tem à disposição em todos os consultórios, de pediatra, e aí eles vão fazer então esse teste, né, é uma luz que eles vão colocar no olho da criança, do olho do recém-nascido,
E o objetivo é ver o reflexo que vai dar no olho da criança quando essa luz, né, incide no olho. E esse exame, né, se preconiza que ele seja feito nos primeiros 30 dias de vida, o ideal é que seja feito ainda lá na maternidade. Por quê? Porque os possíveis problemas podem ser, então, diagnosticados precocemente e aí já é iniciado, então, um tratamento. Tá? Então, aqui mostra, né, o exame sendo feito, né, então é um exame indolor, um exame que não tem, não é invasivo, né, aqui está, né, esse aqui é o oftalmoscópio, tá, vocês já devem ter visto. E aí então, qual é a resposta esperada, né? Então, como eu falei para vocês, a resposta é que a luz que vai ser refletida no olho do recém-nascido seja de cor avermelhada, alaranjada ou amarelada. Isso significa, então, que as estruturas todas dos olhos do bebê estão saudáveis. Certo? Quando isso não acontece, quando a luz é refletida não é de uma dessas cores, né? E ela fica mais esbranquiçada ou de forma diferente, de um olho para outro, então, essa criança vai ser encaminhada para um oftalmologista, né, com uma certa urgência, para que daí sim o oftalmologista é que vai dar o diagnóstico, né? O pediatra só vai fazer a triagem, né? Ele vai ver se está normal ou não. E aí, então, o oftalmologista vai dar o diagnóstico. Então, aqui nós temos, né, num esquema mostrando situações que seriam as normais e as anormais, né? Então, essa primeira aqui, ó, é uma situação normal, porque nós observamos o reflexo vermelho em ambos os olhos. Nesse segundo, nós observamos o reflexo vermelho neste olho e não tem o reflexo vermelho nesse olho aqui. Então, aqui tem uma anormalidade. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui tá o reflexo está vermelho, aqui está esbranquiçado. Nessa outra situação também, aqui o reflexo está vermelho e aqui não. E na última situação, em nenhum dos olhos o reflexo ficou vermelho. Então, quais são as possíveis anomalias que podem ser diagnosticadas, o que podem surgir, então, no recém-nascido? Uma delas é a catarata congênita, né? Nós conhecemos mais, né, a catarata. Nós que eu digo assim, o senso, normalmente, né, a gente sabe que catarata é uma doença, é um problema oftalmológico nos olhos das pessoas mais idosas, né? É uma doença degenerativa. Mas existe também a catarata congênita, então o recém-nascido ele pode nascer com essa catarata congênita e ela vai ser facilmente diagnosticada, porque esse olho com a catarata congênita, ele não provoca um reflexo vermelho. Outro é o glaucoma congênito, né? O glaucoma, então a gente vê que aqui está nesse olho o glaucoma, todo o olho é opaco. Vocês vejam que é diferente da catarata. A catarata é uma parte do olho, no glaucoma todo ele é opaco, também é uma doença que é uma doença degenerativa, uma doença de pessoas idosas, né? Mas ele também pode ser congênito e ele também ele vai ser diagnosticado lá no teste do olhinho. A retinopatia da prematuridade é uma situação em que, pela questão da prematuridade, né, nós temos várias situações que podem ocorrer no recém-nascido, por ele ser prematuro, por ele ter nascido antes de estar tudo formado, tudo bem, bem maduro, né? Então, uma das situações é na retina da criança ter algum problema, né, por ele ser prematuro. Então, isso também vai ser diagnosticado no teste do olhinho. O retinoblastoma, que ele pode ser diagnosticado antes de ter uma situação dessa, então ele é um tumor no olho e ele pode ser diagnosticado bem antes de uma situação dessa, né? Então pode ser observado uma anomalia no início e com isso ela ser ainda sofrer intervenção e não chegar numa situação tão triste como essa dessa foto.
Outro é o estrabismo, mas eu lembro que eu falei para vocês numa aula anterior, quando a gente falou da questão da cabeça, dos olhos, é que existe um estrabismo, né? Que ele é um estrabismo ainda por imaturidade dos nervos, né? E da musculatura, e aí então ele é um estrabismo mais leve, mas o estrabismo, aquele o mais grave, aquele que não é só resultando da imaturidade, ele também pode ser diagnosticado, detectado pelo teste do olhinho. Então a gente viu que, né, olhando aqui, fazendo só uma abordagem superficial, mas o que o técnico de enfermagem tem que saber? Ele tem que saber o que é o teste do olhinho, a importância da realização desse teste, né? E saber que, uma vez tendo alguma anormalidade, nós da enfermagem temos que incentivar essa família, mostrar para elas a importância delas ir no tratamento indicado, né? Ir no médico de referência e também, gente, facilitar a situação dessa família. Então, tentar marcar, ajudá-la a marcar a consulta, ver com a Secretaria de Saúde, às vezes, o transporte necessário. Então, nós temos que ser facilitadores desse atendimento, por quê? Porque nós sabemos que o resultado disso, né, se essa família não levar no médico, não fizer o tratamento, os resultados podem ser bem complicados, inclusive colocar em risco o desenvolvimento dessa criança, né? Eu nem preciso aqui falar de toda a importância da visão, né, para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento até socioeconômico de uma pessoa, né? Então, a gente tem que olhar isso e lembrar que o grande objetivo da nossa profissão é cuidar, e esse cuidar a gente pode fazer de várias formas. Outro teste que faz parte, então, da triagem neonatal é o teste da orelhinha, certo? Sempre lembrando, né, gente, que não faz muitas décadas que esses testes eles foram incorporados ao atendimento, mas que eles já conseguiram resultados muito importantes, né? Então, o teste da orelhinha ele tem o objetivo, né, de identificar bebês com perda auditiva já ao nascimento. Antes de existir esses testes, às vezes a criança era diagnosticada com perda auditiva só quando já tinha passado o tempo dela começar a falar e aquela criança não falava. E aí então, ela é muda. Então, gente, dificilmente uma pessoa é muda. Ela é surda, ela só não fala porque ela não escuta, certo? Ela não tem problema na fala, ela tem problema de audição e por causa da perda de audição é que ela não vai falar, ela não vai aprender a falar. Então, quando não tinha esses testes, quando se fazia o diagnóstico da perda auditiva só quando essa criança não chegava a época dela falar, ela não falava, né? E aí isso às vezes já era tarde, já tinha mais problemas envolvidos, né? E aí a criança já tinha perdido tempo de desenvolvimento, né? Então complicava mais a situação. Então agora com esse teste, que também é um teste que é feito no período neonatal, né? Até 28 dias de vida é o ideal que seja feito. Hoje já é obrigado a ser feito, todos esses exames são obrigatórios, né? Então, quando eu digo obrigado, é que o serviço de saúde, né, a Secretaria de Saúde é obrigada a proporcionar todos esses testes. E aí também, o que cabe a nós? Estimular os pais a levar essa criança para realizar esse teste, né? Então, identificando a perda auditiva, vai ser identificado, né, depois, com mais cuidado, com mais minúcias, qual o motivo da perda auditiva, certo? E aí, então, vão ser feitos os cuidados, os tratamentos necessários, tá? Então, eu coloquei ali que para cada 1.000 bebês nascidos vivos, geralmente 3 podem nascer com uma perda auditiva. Isso é bastante, tá? E aí, então, vale a pena que ele seja realizado. Quem realiza esse exame é um fonoaudiólogo, certo? E cada município ele se organiza de uma forma diferente para oferecer esse serviço. Então, às vezes lá na própria maternidade, né? Já deixa marcado na saída, na alta já marca
a consulta ou já faz antes da alta. Cada município vai fazer da sua maneira, mas lembrando que é obrigado que seja fornecido, tá? Então, eu já vou mostrar para vocês como que é o exame, né? Mas ele é chamado de, eles são emissões otoacústicas evocadas, né? Então é mandado uma mensagem, um som retornado, depois ele vai ser medido, né? Então, o legal é que é um teste totalmente indolor, assim como o teste do olhinho, né? Não é invasivo, por mais que se coloque uma sondinha ali na orelha da criança, mas não tem nada de pegar, de puncionar a veia, nada, acesso, nada disso, tá? Ele é rápido, né? Ele dura no máximo 10 minutos, tá? Não precisa sedar a criança, né? Um sono natural, e o resultado sai já no final do exame, né? Assim como o teste do olhinho também, a evidência de que tem alguma anormalidade já é na hora dita aqui no teste da orelhinha também, tá? O que a enfermagem pode ajudar nessa situação, né? Às vezes a enfermagem vai até trabalhar junto lá com o fonoaudiólogo, né, nesse atendimento, ou então um dos cuidados que nós temos que ensinar a mãe, né, eu acho que até esqueci de falar isso na aula, né, quando a gente trabalha com a higiene, eu esqueci, que bom que eu lembrei agora, quando a gente trabalha com a higiene do recém-nascido, né, e as orientações para a mãe, para os pais, nós temos que falar sobre a limpeza do ouvido do bebê, né, e que essa limpeza também não é invasiva, não se usa, ó, presta atenção, gente, não se usa hastes flexíveis, leia-se cotonetes, não usa na limpeza do ouvido da orelha do bebê, tá? Por quê? Porque e não usa para limpeza de ouvido de ninguém, não sei se vocês têm, se vocês têm, só usem para maquiagem, tá? Viu, Carlos? Maquiagem. Não me lembro se o Carlos ou o Doni que fazem essa aula, né? Só para maquiagem. Por quê? Porque quando a gente coloca a haste flexível, né? Porque cotonete é a marca, quando a gente coloca a haste flexível lá dentro da orelha, lá, a gente acaba, ao invés de limpar, a gente empurra aquela cera no tímpano e isso ela vai grudando, aquilo vai criando uma camada cada vez mais densa e aquilo pode ocasionar problema, certo? Sem contar que esse atrito também pode gerar problemas. Então, o que tem que ser limpo? Tem que ser limpo até, no nosso caso aqui, adultos, até onde vai o nosso dedo. Dali para frente, aquela cera que ela é produzida, ela é uma cera, é uma secreção também de proteção, e quando ela está em excesso, ela sai, ela é retirada, o nosso organismo tem um processo de soltar essa cera, ela vai sair espontaneamente. Então, com o recém-nascido, mais ainda tem que ter cuidado, jamais ficar empurrando essa cera, tá? E também, né, já falando nisso, provavelmente a professora Ellen vai falar para vocês sobre os cuidados com medicação, né? Não se coloca nada no ouvido da criança sem indicação médica, né? Então, um dos maiores, no senso comum aí, eles falam de pingar, minha mãe fazia isso, eu não sei como é que eu ouço ainda até hoje, pingava um azeite quente no ouvido da gente quando a gente tinha dor, quando estava com dor do ouvido, né? E eles ainda achavam que era dor do ouvido. Então, o que acontecia? Aquele azeite que do calor na hora causava um conforto, certo? Mas pense o risco, né? Você está colocando uma substância diferente, uma substância estranha dentro do ouvido, sabe lá o que podia ter ali, sabe lá um calor em excesso podia gerar algum problema, vai dar vasodilatação, uma série de problemas. Então, já explicar isso lá no banho do recém-nascido, né? E aí dizer que eles vão limpar a parte externa só da orelha com uma fraldinha macia, tá? Secar e deu. Bem, então, se a criança tem muita secreção no ouvido, tá? Isso pode simular um teste falso positivo. Por quê? Porque talvez o resultado ali do exame não seja bom, mas não porque a criança não escute, porque ela tem excesso de cera. Mas isso daí, o próprio o otorrino vai falar, o otorrino não, desculpe, o fonoaudiólogo vai falar daí para a família, tá? Se der alguma alteração no teste
teste da orelhinha, também vai ser pedido para repetir esse teste, né? Também não, no teste do olhinho não repete, manda para o oftalmologista, mas aqui vai ser repetido e quando permanece, né, vê mesmo que tem problema, ele vai ser encaminhado para um outro teste específico chamado BERA, que é realizado até os 3 meses de idade, para então ver mais especificamente qual é o problema, tá? Olha que interessante isso aqui, ó, gente. Então, os estudos indicam que crianças que têm diagnóstico de perda auditiva precoce e se tiver intervenção fonoaudiológica até 6 meses, terão condições favoráveis a desenvolver a linguagem de forma muito parecida à de uma criança ouvinte. Então, aquela criança que nasce com perda auditiva, com tratamento, com ajuda, às vezes até de algum equipamento, ela pode ter todo o desenvolvimento normal, como de uma criança que não tenha nenhum problema. Por isso, gente, a questão do atendimento precoce, né? Também devem passar por essa avaliação, por essa triagem auditiva neonatal, crianças quando elas têm alta da UTI neonatal. Por quê? Porque se elas foram para a UTI neonatal, elas já têm algumas condições, alguns fatores de risco, tá? Também para surdez, então, maiores, né, do que a população normal. Então, eles devem também ser avaliados. Então, aqui nós temos uma fotografia, né, dos testes sendo realizado. Então, ali, como eu falei, aqui tem um aparelhinho que tem uma sondinha que é introduzida, né, curtinha, mas ela é introduzida aqui na orelha da criança, e aqui, então, vão ser registrados os resultados. Então, aqui dá para a gente ver melhor, né, aquele equipamento, aqui o desenho, né. Então, o que que fala aqui, né, que então é uma sonda, né, que é colocada uma sonda não comprida, né, uma sonda que vai até ali na cóclea da criança. Então, vocês viram que ela estava ligada, né, aqui ó, tá ligada nesse aparelho. Então esse aparelho, ele vai emitir um som, certo? Um som, e esse som vai vibrar lá no tímpano, certo? Porque o som, ele vai gerar movimentos mecânicos, né, no ar ali, daí vai vibrar o tímpano, tá? E ele passa, né, o som vai passar do tímpano, vai chegar lá na orelha interna, né, que é a cóclea, e vai estimular a cóclea. Quando estimula a cóclea, vai ter uma vibração e aí tem um retorno, né, por essa sonda, tem um retorno dessa vibração e que vai ser captada lá por aquele aparelho, né, por um microfone que tem naquele aparelho. Então, quando acontece a ida e a volta do som, então isso é considerado uma audição normal. Então, é porque todos os constituintes ali da orelha, né, externa e interna, estão funcionando adequadamente. Agora, quando o som vai e ele não volta, não retorna de forma adequada, quando a sonda não capta a vibração para provocar o retorno, é porque então tem algum problema em alguma estrutura. E aí então é que vai precisar de mais exames para ver qual é a situação que está ocasionando, então, este problema. Bem, vamos para outro teste, que é o teste do coraçãozinho. Esse é um dos mais novos, né, que entrou na triagem neonatal. Então, para que ele é feito? Para detecção precoce de cardiopatias congênitas. Algumas cardiopatias elas já podem ser evidenciadas lá no nascimento, pela coloração da pele, pelos batimentos cardíacos, né? E o teste do coraçãozinho ele vem para complementar isso. Então, o que que é o teste do coraçãozinho? Na verdade, o teste do coraçãozinho, ele não vai ser feito no coração, né? Ele vai ser feito através de uma oximetria, tá? De pulso, e onde vai ser colocado um oxímetro para verificar a saturação de oxigênio, né? A saturação parcial de oxigênio. E aí, dependendo da concentração, né? De quanto está essa saturação, vai ser diagnosticado o problema ou não. Então, se a saturação for menor do que 95%, ou se tiver
uma diferença maior ou igual a 3%, porque é feito no membro superior, em um dos membros superiores direito e um dos membros superiores superior e inferior, certo? Então, no membro superior direito e em um dos membros inferiores. Então, se tiver, então, menor do que 95 ou tiver uma diferença maior do que 3%, né, do superior para o inferior, então vai ser feito daqui 1 hora um novo exame e se mantiver essa situação, então essa criança vai ser encaminhado para uma ecocardiografia para ver o motivo, então, dessa baixa saturação de oxigênio, certo? E essa criança não vai receber alta sem que tenha sido feito um bom diagnóstico, para ver os encaminhamentos necessários. Se na segunda vez, né, a saturação der maior do que 95 ou uma diferença menor do que 3%, né, entre o membro inferior e o membro superior, então ela vai, né, vai ser considerada normal. E também quando der maior do que 95% ou uma diferença menor do que 3% entre os membros, ela vai ser considerada normal, tá? Então, o teste do coraçãozinho é um teste de oximetria de pulso para ver a saturação de oxigênio, certo? Por que chama de teste do coraçãozinho? Porque tem tudo a ver com o bombeamento de sangue, né? Então, essa questão da oxigenação lá, ela vai depender do bombeamento de sangue, e quem faz o bombeamento é o coração. Teste do pezinho já é um conhecido nosso desde a aula passada, né, gente? Então, só para não deixar dizer que a gente não falou dele nessa aula. E aqui, então, eu trouxe uma contribuição, né, mostrando que existem hoje no Brasil 4 tipos de testes, né, classificados em básico, ampliado, plus e master. Qual é a diferença entre eles? A quantidade, né, ou as doenças que são detectadas por cada um deles. Então, o básico é apenas a fenilcetonúria, anemia falciforme e outras hemoglobinopatias e o hipertireoidismo congênito. No ampliado, além dessas, entra ainda a hiperplasia adrenal congênita e a fibrose cística, né? Geralmente esse é o que é feito em muitos lugares do SUS ou até o PLUS. Então, no PLUS ainda entra a galactosemia, a deficiência de biotinidase e a toxoplasmose congênita. E aí, o master, esse sim, incorpora mais exames como a deficiência de G6PD, a sífilis congênita, o citomegalovírus, a citomegalovirose congênita, a doença de Chagas congênita e a rubéola congênita. Então, a gente já falou bastante, né? Um teste muito importante. E o último teste é o teste da linguinha. Esse teste eu já vou dizer que tem uma polêmica em relação a ele, porque ele é considerado obrigatório, mas os municípios, os estados, eles querem tirar essa obrigatoriedade, certo? E muitos pediatras também que se opõem a essa obrigatoriedade. Mas vamos ver então o que que é. A gente até já conversou sobre isso na aula, né? Que esse teste ele vai verificar o frênulo da língua, né? Ele vai ver se o bebê tem ou não tem a língua presa. Então, normalmente, tá? Essa porção do tecido que tem embaixo da língua, ele é desenvolvido, embriologicamente, ele é desenvolvido e ele deveria ter uma involução, né, durante a gravidez, né? E quase desaparecido, para que não fique presa a língua. Mas tem algumas situações, então, em que a criança nasce com esse frênulo prendendo a língua, e isso vai ocasionar alguns problemas para a criança, né? Por quê? Porque ela pode ter problema para sugar, para mamar, em algumas situações para falar, né? Então, se isso não é diagnosticado precocemente, ela pode ter problemas na fala. Então, é importante que isso seja diagnosticado. O nome, né, desse problema é anquiloglossia, certo? Que é a tal das limitações do movimento da língua, né? Que é a língua presa, certo?
hã é muito fácil de observar isso. Também existe polêmica, né, entre os pediatras, o quanto que é. Então existe classificação, né, em relação a essa anquiloglossia, né, então ela se ela é, geralmente eles diferenciam em 3 níveis, né, do menos problemático até o mais problemático, e aí então, o ideal, né, é que uma vez diagnosticado seja realizada a cirurgia. A gente fala cirurgia, né, mas é uma frenectomia que é, feita em ambulatório, né, corta ali o frênulo. Claro, daí eles dizem: "Ah, mas existe risco de um sangramento, tem capilares", né. E aí, vamos deixar essa briga com os pediatras, né. Mas o exame deve ser feito, o ideal que seja feito precocemente, tá. O ideal é que seja feito lá pelo neonatologista, ainda na maternidade, né, ele é muito fácil de ser feito o exame, para que o diagnóstico e o tratamento sejam feitos o mais rápido possível. Para mim que eu tinha colocado, mas eu esqueci de colocar então uma foto, né, mas é um exame bem tranquilo. Bem, gente, então acho que, né, chegamos aí ao final da nossa disciplina. Eu espero que tenha colaborado um pouco com o conhecimento de vocês. Nunca se aprende tudo, né? Mais uma vez eu digo que bom que vocês já começaram pediatria, porque agora, né, depois de 28 dias nós entregamos então o bebê para a parte da pediatria. E aí eu encerro então mais uma vez falando para vocês da importância, né, de vocês como profissionais. Eu desejo que vocês sejam ótimos profissionais, que vocês nunca esqueçam, de que a gente não pode parar de estudar e de que vocês podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas, certo? Parabéns por terem escolhido essa profissão, tá? E eu desejo toda sorte, todo sucesso do mundo para vocês. Um beijo.